Deus me deu o privilégio de conhecê-los. O irmão quer um microfone? Não, bora mais para você. Tão poucos, né? Só não conheço os dois lá, que é os irmãos, né? Mas aqui os outros irmãos já conheço, que são lá da Vila Áurea, né? Então é o seguinte, o irmão falou aqui sobre que Deus criou o homem e a mulher. Nós vemos aí a diferença de nós. Quando Deus criou, ele disse assim, macho e fêmea Deus criou, né? E o homem foi afetado logo em seguida pelo pecado. O pecado destruiu, né, aquela comunhão que o homem tinha com Deus. Ele comentou também sobre Jesus, é o homem perfeito, o nosso maior exemplo é Jesus. E falou das nossas responsabilidades como homem. Bom, eu gostaria de falar também sobre essa identidade. Quando nós nascemos, os nossos pais fizeram para nós uma certidão de nascimento. Hoje em dia, já se faz o RG, a identidade. Quando as crianças nascem, já faz a identidade quando eles são bebês. Mas antigamente não era assim. Antigamente era a certidão de nascimento. Aqui definia quem você é, o seu nome, né? O sexo, homem ou mulher, né? E ali era colocado o número do registro, daquele número que é colocado também na RG. Na RG, quando nós colocamos a RG, nós colocamos a digital do nosso dedo, que é única, né? Quando você vê alguém com uma RG semelhante à sua, geralmente é clone. Alguém clonou a sua RG, porque a sua RG é única. Então, quando nós nascemos, nos dado um registro e o nosso nome é colocado lá naquele registro ou naquela RG. Jesus falou que é necessário, para que todo ser humano tenha um encontro com Deus, é necessário ele nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Jesus falou que aquele que não nasce da água, aquele que não nasce do Espírito, ou seja, aquele que não nasce da palavra de Deus, aquele que não nasce através do Espírito Santo de Deus, esse não consegue ver a Deus. E Jesus produziu em nós um novo nascimento, né? Nós estamos aqui porque Deus produziu em nós esse novo nascimento. E quando nós nascemos para Deus, a Bíblia nos diz que o nosso nome foi colocado no livro da vida. Assim como nós nascemos e foi assinado o nosso nome lá, no nosso registro de nascimento, na nossa carteira de identidade tem o nosso nome, a Bíblia diz que no céu também o nosso nome está escrito no livro da vida. Então nós temos duas identidades, né? Nós temos a identidade terrena e nós temos uma identidade que é a nossa identidade com Cristo, como o nosso irmão aqui falou, né? Nós, a partir de agora, a Bíblia diz que nós somos homem natural e homem espiritual, né? Natural por quê? Porque natural é aquilo que eu vejo, aquilo que eu contemplo, né? Então, eu estou vendo esse banco, eu estou vendo que ele é natural. Mas eu não vejo a Deus, eu não... como se diz, não vejo ele fisicamente, mas eu sei, eu sinto, eu sei que a presença dele está comigo, eu sei que ele é real. Então eu sou esse homem natural e esse homem espiritual. Então eu tenho essas duas identidades. E a partir do momento que eu nasci para Cristo, a Bíblia diz que eu passo a ser forasteiro nessa terra. Eu não faço mais parte daqui, por quê? Porque eu tenho uma vida celestial, eu vou ter um futuro, a minha esperança está no futuro de estar com Deus. Então isso é maravilhoso. Então nós temos essa identidade, nós nascemos fisicamente, mas nós também nascemos espiritualmente para Deus. E agora nós somos transformados, e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então tudo se fez novo nas nossas vidas. Eu separei um personagem que a gente estudou na escola bíblica dominical, que é José, né? Eu falei sobre a vida de José. Todos vocês conhecem a história de José, né? Que ele
é o 11º filho de Jacó, né? Ele era um jovem que era humilde. Eu quero falar sobre umas das qualidades de José. Ele era humilde, ele era obediente, ele era responsável, ele era um jovem de confiança, ele era fiel a Deus, ele foi um jovem próspero. José também tinha dons, né? Ele interpretava os sonhos, foi um jovem que soube perdoar e ele entendeu os propósitos de Deus na vida dele. E eu quero falar um pouco sobre a vida dele, aplicando isso nas nossas vidas nos dias de hoje. Porque José, ele sabia quem ele era, ele sabia a identidade dele em Deus. E é isso que Deus quer que nós façamos, que nós reconheçamos quem somos em Cristo Jesus, né? O que nós éramos é passado. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E aquilo que nós éramos passou, né? Nós não devemos mais voltar àquelas práticas antigas daquilo que a gente era, mas viver essa nova vida que somos em Cristo Jesus. Eu quero falar um pouquinho de mim, quem eu era, né? Um pouco, que vocês conheçam um pouco da minha história. Eu nasci no Nordeste, eu sou cearense, né? Eu nasci no Ceará. Aos meus 13 anos de idade eu comecei a pegar desejo pela palavra de Deus. Eu frequentava o catolicismo, meus pais eram católicos, né? E eu passei a gostar de ouvir a palavra de Deus, nas missas, naquilo que eu frequentava no catolicismo. E tive um desejo maior de conhecer mais a Deus. E passei a frequentar o grupo de jovens, né? A participar da equipe dos jovens. E ali eu passei a ficar mais perto dos líderes, dos padres, daqueles que eram mais à frente do trabalho da igreja. E tive o desejo de ser padre, de viver para pregar a palavra de Deus. Esse desejo surgiu no meu coração de conhecer, aprender e de ensinar a palavra de Deus. E aí eu passei a entrar no seminário teológico de padre para poder estudar para ser padre. Então, dos meus 13 aos 18 anos eu morei no Nordeste. Depois eu vim aqui para São Paulo e continuei esse trabalho aqui com os jovens, com os adolescentes, na catequese, para os jovens, para as crianças. E aí também depois de um tempo eu fui para o seminário em São Paulo, em Jundiaí, no interior de São Paulo, né? Estudei para ser padre um tempo lá. E depois eu saí, eu já conheci minha esposa, passei a namorar com ela e depois desisti do seminário, né? Eu não sabia, não conseguia entender aquele conflito, porque eu queria ficar no seminário e eu queria sair para me casar, né? E aí ao sair do seminário foi doloroso demais, porque eu queria ficar lá, e aí acabei desistindo do seminário e acabei me casando. Bom, estou com 23 anos de casado. Depois que eu me casei, eu tenho uma filhinha de 7 anos, né? Hoje, louvado seja Deus, estamos todos na presença de Deus. Minha esposa, eu e minha esposa, né? Minha filha tem 7 anos, tem autismo, e Deus tem nos dado essa bênção maravilhosa. E há 10 anos atrás eu conheci o Evangelho. 10 anos atrás eu conheci o Evangelho. Mas antes de conhecer o Evangelho, eu conheci as drogas. Eu conheci a bebida, eu comecei pela bebida, depois eu fui para o cigarro e depois eu passei para a cocaína. Então eu fiquei viciado na cocaína, passei 3 anos viciado na cocaína, já estava quase morando na rua, já estava quase separando da minha esposa, pelo fato de ter caminhado por esse caminho. Mas aí eu acabei, quando estava lá no fundo do abismo, quando não tinha mais solução, quando não tinha mais esperança, né? Jesus alcançou a minha vida. Jesus teve misericórdia de mim. E aí me arrancou de lá. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando Jesus me resgatou das drogas, quando eu fui alcançado por Cristo Jesus, eu passei por um processo doloroso
de reabilitação para me libertar das drogas, né? Para me libertar da prostituição, porque além das drogas, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Além das drogas, eu fui para a prostituição, eu passei a arrumar outras mulheres, eu passei a viver uma vida dissoluta, como se dizer, no mais profundo abismo. Mas quando Jesus me alcançou, quando eu fui alcançado por Cristo Jesus, quando eu disse eu quero Jesus para morar no meu coração, eu passei por um processo que foi muito difícil, porque eu tinha abstinência das drogas, eu tinha abstinência do álcool, e eu queria voltar àquela vida que eu vivia. Mas aí o que me deu força para me vencer foi todas as vezes que eu sentia vontade, todas as vezes que eu desejava voltar para aquela vida, eu colocava meu joelho no chão, eu orava e dizia: Senhor, agora eu sou teu, Espírito Santo, me ajuda, me dá força, eu preciso vencer. E o Senhor me deu força para me vencer. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque pode ter uma área na vida de vocês que vocês possam estar com dificuldade de vencer. Mas se você colocar o seu joelho no chão, se você colocar toda a sua confiança, a sua esperança em Deus e dizer: Senhor, me ajuda, Ele vai te ajudar, Ele vai te arrancar desse abismo, assim como Ele me arrancou desse abismo. Então não precisei de casa de recuperação, eu só precisei da força que o Senhor me deu, porque eu coloquei toda a minha vida e toda a minha confiança em Jesus Cristo e no Espírito Santo, e Ele me deu força e eu venci. E hoje estou aqui para a louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Então, todos nós enfrentamos dificuldades, problemas e situações difíceis para se manter na presença de Deus. Mas nós temos que colocar a nossa confiança, colocar os nossos problemas diante de Deus, se ajoelhar no chão e confiar que o Senhor é poderoso para nos dar força para a gente vencer. E eu pergunto para vocês, o que é que está dificultando a sua vida com Deus, de ter comunhão com Deus? O que é que o mundo está te oferecendo que está difícil, né? Seja a situação que for, coloca diante de Deus, né? Pede força ao Senhor, pede força ao Espírito Santo, que Ele vai te fortalecer e vai te dar força para você continuar de pé na presença de Deus. Porque foi assim que eu consegui vencer esse abismo das drogas, que é algo muito difícil, né? Que nós sabemos que existe muito nos nossos dias hoje. Bem, se você está enfrentando alguma dificuldade, seja ela qual for, pode não ser as drogas, e eu creio que não é, mas pode ser algum problema na área sentimental, pode ser alguma frustração, pode ser também dificuldade para perdoar, pode ser prostituição através do celular. Muitos jovens cristãos do nosso meio estão envolvidos com pornografia, né? Acessa lá na internet algo ilícito que não serve para nós. Pode estar em fornicação. O que é fornicação? É você, solteiro, ter relação sexual com a sua namorada. Não é. Para o mundo é permitido, mas para nós que somos cristãos, não é permitido. Então, se você está enfrentando essas dificuldades, né? Deus quer te libertar desse abismo. Porque entenda, irmãos, um abismo chama outro abismo. A palavra de Deus é bem clara. Então, se você está enfrentando esse abismo vai te levar a outro abismo, e aquele abismo vai te levar a outro abismo, e aquele abismo vai te levar a outro abismo. E quando você pensar que não, você acha que está servindo a Deus, você está no culto, você está adorando a Deus, você está pregando a palavra, você está até trabalhando na igreja, mas você está afastado de Deus, já está longe, e nem percebe que você já se afastou daquilo que é a vontade de Deus. Então, que o Senhor Jesus te dê força
para você deixar, para você abandonar, para você entender, como o nosso irmão falou, a sua identidade em Cristo.